Caio Martins, da Banda B Curitiba, ele pergunta se há uma obrigação legal de produção de receptores na banda estendida, né? Desde quando e se isso engloba as montadoras, se a gente tem alguma gestão de política pública envolvendo montadoras, William. Bom, obrigado, Caio, pela pergunta. Bom, na verdade, a gente tem a portaria interministerial, né, o CAPA, como você até já mencionou, é a portaria 68, que ela foi publicada em setembro de 2017 e entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, né? E lá ela coloca a questão do incentivo, né, para quem, de fato, fabricar ali na Zona Franca de Manaus, né, não é para importação, não, é só para a questão da fabricação na Zona Franca de Manaus. Todos os equipamentos ali, os produtos que foram fabricados com o receptor de rádio na faixa estendida, ele vai ter esse incentivo aí de algumas isenções fiscais, mas não é uma obrigação. Acaba sendo um incentivo onde a própria montadora ou fabricante de equipamentos, né, portáteis e não portáteis, eles decidem por inserir o equipamento, né, já com o Tanner de 76 a 108. E aí, por isso, eles recebem esse incentivo fiscal, mas não há uma obrigação para que seja feito isso, e sim um incentivo, tá bom? Responde plenamente a pergunta do Caio, e a gente tem uma ampliação de perguntas aqui, começaram a chegar algumas perguntas, inclusive do Roberto Lang, lá da AERP no Paraná, em que ele lembra que nós tivemos essas 10 emissoras atendidas como fins científicos experimentais, e o William, de alguma maneira, já respondeu que ainda podem ser feitos novos pleitos, mas eu gostaria que ele reeditasse essa situação, porque ainda existe um prazo para finalizar contrato de adaptação, migrar de fato, efetivamente. William, a pergunta do Roberto Lang é sobre novos pleitos para experimentais. Beleza. Boa tarde, Lang. Obrigado aí pela pergunta aí da ERP. Bom, a gente, como eu havia dito, né, a gente colocou algumas diretrizes, né, para a gente fazer esse início da utilização da faixa estendida, né? Então a gente colocou que a entidade ela não poderia estar migrada ainda, né, como é o caso aí de todas que participaram, né, e nenhuma ainda migrou, e a Anatel ainda não viabilizar o canal. Então, enquanto a operação da emissora na migração não estiver concluída, ela pode sim fazer a instalação em caráter experimental, e aí encaminha para a gente o procedimento lá da legislação que você já conhece bem, né? E então aqui a gente consegue fazer os trâmites junto com a Anatel, em sinergia ali com a Anatel, para a entidade poder operar então em caráter científico experimental, enquanto não entra em operação por meio da migração. Então a gente tem essa questão. Uma vez já o canal estando disponível para fazer a migração, a gente faz a migração de forma célere, né? Por isso que a gente, inclusive, está capacitando mais dos nossos servidores aqui, né? Que a gente não tem muitos servidores aqui trabalhando para a gente aqui no Ministério, mas a gente conseguiu realocar alguns, né? Por conta inclusive da mensagem presidencial aí, onde colocou a política pública para a gente fazer a migração aí nesses próximos meses. Então a gente está trabalhando bastante aqui para fazer, mas enquanto não migre, então, Lang, pode fazer sim novos pedidos de instalação experimental enquanto não migrou. Acho que se eu respondi aí a pergunta do Lang. Muito bem. Obrigado, William, pela resposta. E lembrando sempre que a gente tem que fazer um registro, né, Marcelo, Zé Maria, e o registro de agradecimento à Anatel, à SOR e à Secretaria de Radiodifusão, porque esse pleito dos fins científicos experimentais, nós colocamos os processos com tamanha celeridade, o Ministério foi tão ágil, com todas as limitações que ele acabou de dizer, de pessoal, essa questão toda, e a Anatel também, com uma agilidade tremenda, conseguiu nos dotar dos atos autorizativos, a portaria, enfim, toda a documentação necessária para operar. E o que é importante, foi feita uma avaliação, isso eu posso dizer com tranquilidade, porque eu acompanhei pelo menos 2 ou 3 processos,
com tranquilidade, foi feita uma avaliação de que a estação atendia, de fato, ao pré-requisito estabelecido pela canalização e pelo limite da classe. Ou seja, tudo isso é uma característica de necessidade para fins científicos experimentais. Ou seja, qualquer pleito que venha a ser feito tem que ser baseado naturalmente na canalização, né, William, e nos limites do canal.